Professor Fernando, siga nosso canal no YouTube. O nosso vídeo de hoje, homologação da Civil, Polícia Penal, mais conjunturas da PM, BM e SES. Saudações, professores Henrique Rubens, professores de Juazeiro do SES. Os guerreiros subjustos 2022 estão na batalha aí, só tem 6 para entrar. Cadastro de reserva dos bombeiros e ao nosso Cônsul do Povo, o pai dos concurseiros, dia e noite, lado a lado com a gente, brigando pelas demandas da segurança pública. O Cônsul do Povo, o pai dos concurseiros. Polícia Penal. Os 834 terão resultado definitivo segunda-feira. Já está para publicar. Segunda-feira, resultado geral, final, das 834 pessoas, como também a homologação do concurso. Homologação parcial. Vamos explicar isso. Por que parcial, professor? Porque para esses 834 são todos. A homologação total deles. Mas parcial porque vai ter guerreiros que vão ter prosseguimento nas fases. Vai ter guerreiros que vão ter redações corrigidas. E muitos já tiveram e vão fazer as fases. Aqueles excedentes que a gente vai já falar. Vão fazer o psicoteco, o TAF, o físico e tudo. Investigação social. Essa homologação de segunda-feira e o resultado geral são das 834 pessoas que estão aprovadas nas vagas e no cadastro. Não depende de mais nada. Depende dessa homologação para ter sua nomeação e ter sua posse. Certo? E mais uma vez, falando, o nivelamento, a gente vem dizendo, desses guerreiros que vão entrar, das vagas de cadastro, vai ser fracionado, dividido, certo? Então, aguarde, segunda-feira vai sair isso aí. A outra realidade dos policiais penais, os excedentes que vão para as fases, ou seja, as pessoas que voltaram para o concurso, que estavam eliminadas, com nota de corte. Aí a gente cita o trabalho da comissão, a Luma, o Jurandir, o Cleice, várias pessoas. Então, esse pessoal aí vão prosseguir nas fases, vai ter a quebra de cláusula de barreira, né? Formalmente tem que ter. Eles vão prosseguir e dentro da validade dos concursos vão entrar. Se não me falha a memória, são 954 guerreiros que vão prosseguir. Então, um concurso que precisa de muita atenção, pessoal, um concurso que teve muitos entraves burocráticos, jurídicos, mas enfim, está chegando ao seu desfecho, os policiais penais vão ter o reconhecimento, precisam disso. Os 834 vai ter aprovação, homologação segunda-feira do resultado geral, e a homologação e vão prosseguir. Vão ser nomeados, preparem-se para os exames. Vai ser rápido em cima. E depois, a posse, certo? E os excedentes vão ficar esperando a quebra de cláusula e chamamento para novas fases. Aí vão prosseguir e vão ser chamados dentro da validade. Polícia Civil. As conjunturas são ótimas, são excelentes. Tivemos a aula inaugural dos delegados ontem, a fala muito boa, muito fortalecida do nosso governador, dizendo que quer fortalecer cada vez mais a Polícia Civil, que quer deixar cada vez mais estruturada. Então, os OIPs já tiveram a homologação, como a gente vinha dizendo, que ia sair alguns dias atrás, saiu ontem na sexta-feira. Vão se preparar para os próximos dias fazer os exames, entrega do documento, e nós estamos dando em primeira mão aula inaugural dos OIPs, as 750 pessoas, vai ser dia 28 de maio. A não ser que mude. Mas a aula inaugural dia 28 de maio, na quinta-feira. Ainda vai sair nas mídias, mas nós estamos trazendo em primeira mão. Provavelmente no centro de eventos. Então, outra pergunta, o pessoal fala, professor, sai a homologação, foi total? Foi parcial? Nós vamos explicar. Para todos que fizeram as fases, os 2.250, foi total. Acabou para eles. Está faltando o quê? Nomeação dos documentos, entrega dos documentos e a perícia. Ou seja, vai acontecer com 750 da T1. Caso não compareça todos, que a gente sabe que tem uma média de uns 40 pessoas que foram para outros concursos, que não vão comparecer, foram diversos concursos, aí vai ter a chamada complementar. Então, mais uma dica do professor Fernandes. Você que está dos 751 até os 780, 90, média de 35, 40 pessoas, passaram em outros concursos. Temos essas informações. Então, vocês vão ser chamados para completar a lista da T1, que é 750, um número muito bom, certo? E a aula inaugural, 28 de maio. Tudo indica que seja no centro de convenções. Vão ter as convocações, nomeações e posse, certo? Redações para ser corrigida. O pessoal que voltou com a retificação do edital, com a modificação do edital, como nós falamos na live e falamos no outro vídeo anterior. Houve a retificação para que adequasse a cláusula de barreira e adequasse a criação das vagas. Então, muita gente voltou para o jogo. Quem tinha a nota mínima
vai ter redações corrigidas, mas tem que ser sensato, tem que ser prudente, dentro de uma realidade que vai ter que esperar primeiro zerar aquelas pessoas que estão entre a 2.250. Como, professor? Por quê? 750 na T1 agora, depois T2, provavelmente setembro, mais 750 ou coisa parecida, e depois vai ter a T3. Esse pessoal que está fazendo as fases, que vão ser convocados, vai ter redações corrigidas, e os PCDs aqui, que já tiveram redações corrigidas, a turma que procurou a gente, vão ter uma reclassificação depois de todas as fases, e vão compor o cadastro. Como a gente falou em outros vídeos. O cadastro foi aumentado, foi ampliado. Então, as 2.250 pessoas estão aptas. T1, 750. T2, vai ser mais ou menos esse número, se não for mais. E a T3, esse pessoal que voltou para o jogo, que estava eliminado, vai ter a sua chance de prosseguir no concurso e continuar e ser chamado dentro da validade. Salientando que alguns PCDs já tiveram redações corrigidas, em torno de 125 pessoas. Foram cortadas com nota de corte. Então, esses vão prosseguir e vão estar lá na frente, certo? Aqui, vamos falar dos guerreiros do SEAS. SEAS está tendo a perícia, entrega do documento, começou dia 13, quarta-feira, vai até o dia 19. Atente-se ao calendário. As 502 pessoas que foram convocadas não podem perder essa data. Esse período aqui, de 13, quarta-feira agora passada, até dia 19. Vão ter as nomeações e a posse. A posse provavelmente vai ser no começo de junho, certo? O que a gente tem a dizer do SEAS? Pelas informações que a gente tem, pelo trabalho que o Conselho vem fazendo junto com as comissões, junto comigo, e principalmente com o prestígio do Conselho do Povo, vai haver mais chamamentos. Nós sabemos que é o primeiro concurso, tem muitas pautas para serem resolvidas, para serem melhoradas, muitas garantias, muitos direitos, mas nós temos que priorizar, como o Conselho do Povo diz. Primeiro, a prioridade é o quê? Convocações, nomeações e posse. A prioridade do SES. Até porque é o primeiro concurso, até porque tem muita gente trabalhando terceirizado, e quem fez o concurso, pessoas mais capacitadas, preparadas, que gastaram, se envolveram, estão querendo ajudar o sistema, devem ser convocadas e merecem ser convocadas. Então, para os guerreiros do SES, principalmente o restante que não foi chamado dentro das vagas, nós estamos tendo informações que entre o mês de julho e agosto, talvez até antes, vai ser convocado o restante. E estamos trabalhando, como eu disse, com o Conselho do Povo, com o prestígio dele, com o pessoal do governo, fazendo sensibilizar que chame mais gente. O número de vagas em si, as 962 pessoas, de falhar a memória, ainda não dá conta, ainda é insuficiente. Então, estamos trabalhando para que chame todos, o trabalho junto do Conselho e as comissões, e a nossa parte também, e que também quebra a cláusula de barreira. Sabemos que tem 2.000 e poucas pessoas aprovadas em todas as fases. Então, se o Estado convocou essas pessoas, passaram, são capacitadas, gastaram, estão aptas a servir o sistema, então devem ser convocadas. E deve ter a quebra de cláusula de barreira. É isso que a gente tem que dizer dos guerreiros do SES. Então é aguardar, confiar, o trabalho está sendo feito e, se Deus quiser, vão ter o reconhecimento. Bombeiros. Nossos bombeiros aí da T1.2, fiquem atentos. Convocação deve sair até o final desse mês, ou então junho, como a gente deu a previsão. Como foi sempre falado, a T1.1 iniciando, T1.2 seria média de um mês. Pode ser mais, alguns dias, e pode ser menos. Não podemos precisar data, porque às vezes a gente diz a data, tem uns imprevistos, o pessoal se frustra, fica apreensivo, fica ansioso, a gente não vai dizer. Então, as conjunturas do bombeiro são as mesmas. Ontem, na fala do governador, na aula inaugural dos delegados, ele falou que quer chamar mais bombeiros, quer chamar mais policiais militares. Então, tem muita coisa boa para os bombeiros. Como a gente vem dizendo, 5 batalhões estão sendo terminados, o maior concurso da história dos bombeiros. Há um interesse muito grande dos comandantes dos bombeiros. Aí eu cito a figura do Coronel Barreto, muito solícito, muito prestativo com a comunidade, com todos nós que procuramos neles. E da própria instituição, que precisa ter essas nomeações, precisa de novos guerreiros, precisa de uma oxigenação, esses bombeiros. Os bombeiros há 13 anos que não tinham concurso. Esse ano tem a vontade política, tem um concurso, tem o interesse dos comandantes, tem as demandas e tem muitos guerreiros indo para casa. Então, os indícios de ter a T1.2 fortes vão continuar. A Super T2, como a gente diz, e mais uma vez, convocações para cadastro. Você que está prestes a ser convocado, nós vamos falando de vez em quando nos vídeos, atente-se, porque o TAF
cai 35% a 40%. Muitos meses atrás, antes de ter a convocação para o TAF, muita gente dizia que vão convocar 300, 400, vão chamar bem pouquinha gente. Chamaram 1.600 e poucas pessoas e só ficaram 900 e pouco. 35% caíram, porque não se prepararam, não treinaram no TAF. Então, para essas pessoas, a gente dá o toque, a gente dá o alerta, persevere, treine, foque no TAF, porque sua vez vai chegar. Super T2, como sempre vem dizendo, vai ter esse ano a T2. A gente fala em muitos vídeos. E a fala do governador, mais uma vez, deixou a gente bem animado. Ele disse que vai chamar mais guerreiros do bombeiro. E todas essas evidências que a gente vem falando. Então, os bombeiros aí vão ter seu reconhecimento, precisa de demanda, precisa de ser sanada a sua demanda e precisa de mais guerreiros que vão ser convocados. Polícia Militar do Ceará, pronto. CFO, segundo semestre. Muitos guerreiros procuram no privado, mandam mensagem, muitos comentários. A nossa fala, a gente sempre vem dizendo, desde o começo do ano, que teria o XO e o CFO. O XO já foi agora dia 3 de maio. Vai ter agora, acho que, teste físico, os exames, começar no final de junho. Dia 22, 25 de junho vai começar o curso. Então, parabéns aos guerreiros de Juazeiro, que viajaram com a gente, de outras regiões. E o CFO, a gente sempre vem dizendo em primeira mão, esse ano vai ter o CFO. Não sabemos o cronograma, mas que o anúncio, pelo menos o anúncio vai ter, e pelo menos eu acho que o edital deve sair até o final do ano. Então prepare-se, treine, porque está aí o CFO. CFO T4, o último concurso, foram chamados a T3 ano passado, faltava um dia e meio para acabar a validade, Cons foi atrás, batalhou com as comissões, falando com o pessoal do governo, foram chamados. E agora está próximo, está prestes a ser chamado o CFO, a turma da T4. Nós falamos até no outro vídeo que não daria nem 2, 3 semanas para ser chamado. Criamos que até junho os guerreiros do CFO da T4 ser chamados, os 124 restantes. Aí mais uma deixa para vocês. O CFO, a gente teve informações que não é menos que 200 vagas, dividindo em civil e militares. O CFO é o concurso. O CFO vigente tem esses guerreiros da T4 que vão ser chamados, 120 pessoas. Nós vamos fazer até um vídeo quando sair a convocação com a camisa que eles deram. Agradecendo a eles, enaltecendo e valorizando o trabalho deles. Convocação para as fases. É a pergunta que muita gente está perguntando nos grupos, no privado, perguntaram na live. Nós dissemos que até meados de junho, pode ser antes, pode ser depois. Informações que a gente tem de bastidores, das fontes, que até junho vai ter a convocação para as fases. A chamada T2, ou Super T2. Super T2. O governo ainda está ouvindo os aliados, os deputados, as pessoas próximas, os vereadores, vai ouvir o Cônsul do Povo, vai ouvir nossas sugestões, a de Cônsul, de fazer aquele exemplo que fez em Pernambuco, que teve no Piauí. Chamar mais gente para fazer as fases. Economia processual, economiza tempo, evita pagar mais com a banca, evita uma série de coisas. E o pessoal fica apto. E já é uma garantia para o pessoal. E lá na frente divide T2, T3, dentro da validade. Então, acreditamos, ao longo de vários meses, aqui a gente vem sempre dizendo, a T2 vai ser a Super T2. E palpites, eu digo, se ele seguir o histórico que está seguindo das outras correntes, dos outros históricos como vem, vamos formar só a T2, quer formar 2.000? Chama 2.800, chama 2.700 por aí. Lembrando que existe 186 pessoas aptas que já fizeram a hétero, e vai entrar também nessa contagem. Se ele que seguir nossa orientação, nossa sugestão, como foi em Pernambuco, foi no Piauí, a T2 vai chamar média de 3.500, 4.000 pessoas. Para quê? Mesmo que não forme de uma vez, o pessoal fica apto, ter a T2, a Super T2 e ter a T3. Certo? Então vamos continuar vigilantes. As atualizações nós vamos passando para vocês. As informações são boas. As falas do nosso governador, fora as fontes, vem sempre confirmando isso. Inclusive ele falou na fala da aula inaugural dos delegados, quer deixar fortalecida cada vez mais, tanto a civil, como a militar, como os bombeiros, que vai chamar muito mais. É acreditar, ficar na corrente dos otimistas, perseverando que vai dar certo. Deus no comando sempre.